Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Francisco. Mais uma vez aqui estamos para poder ouvir mais uma palestra, hoje com o nosso irmão Rogério, que ele seja intuído pela equipe espiritual desta casa, trazendo os seus estudos e principalmente ao final nós possamos verificar desses estudos, analisar e passar a pensar mais sobre a nossa vida espiritual. Passamos muito tempo pensando na vida somente do encarnado, mas ainda não entendemos que somos do plano espiritual. Temos alguns recados aqui. O 18º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo, que será no Teatro Tati Koch, na General Glicério 398. Será a partir do dia 24, sexta-feira. Também terá no dia 25, no sábado, e no dia 26, no domingo. Teremos os expositores, Dr. Décio Iando, Geraldo Lemos Neto, Carlos Bacelli. Ambos os dois conviveram com nosso irmão Chico Xavier, John Harley, Irvênia Prada, Sônia Barçante, João Pedro e Sérgio Santos e Marlene. Se puderem, prestigiem no Teatro Koch, Tati Koch. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, agradecendo por estarmos aqui mais essa noite, agradecer pela nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa convivência amigável que temos para um com os outros, enquanto que no mundo lá fora muitos se degladiam com suas perspectivas, nós aqui estamos trilhando através do conhecimento da doutrina espírita, lutando contra as nossas mazelas para nos tornarmos melhores de que quando aqui chegamos. Elevemos então os nossos pensamentos a Deus e oremos a prece ao qual o nosso Mestre amado deixara como exemplo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco em mais esse encontro, esse feliz encontro, que era para ter acontecido semana passada. Desde já agradeço imensamente o Roberto por salvar a minha pele e me desculpo com vocês, mas acontece algumas por forças maiores aí, a gente não pôde estar presente, mas aqui estamos. Sempre é hora de fazer, sempre é a hora certa de fazermos as coisas certas. Então a providência divina age nas nossas vidas, né? Mais do que imaginamos. E digo isso porque até aquele momento eu acredito que o tom da fala seria outro. Aí nessa semana fui ver mais coisas, mudou tudo na minha cabeça, né? E interessante, né, isso, porque se pararmos para analisar essas passagens, né, a boa nova do Mestre, tudo
o que aconteceu, né? Isso data de 2 milênios, praticamente, né? Mais de 2 milênios. E a gente, muitas vezes, sem prestar muita atenção, pode se perguntar assim, o que isso que aconteceu lá atrás pode me trazer hoje, né? Se a gente um pouco distraído, né? Porque carga d'águas, né? Isso pode trazer algum sentido, algum significado, né? Às vezes isso pode até parecer desculpa de quem até está evitando realmente se informar, né, e estudar de fato aquele que ainda não foi tocado pela importância dessa elevação espiritual, né? Mas por que um acontecimento, né? Vamos pegar o tema, Senhor, o que queres que eu faça? Lógico que a gente está falando aí da passagem, né, de Paulo, da conversão de Paulo, né? Paulo de Tarso. E, né, eu acho que não é novidade para ninguém, mas Paulo de Tarso foi convertido. Ele era, né, um perseguidor dos cristãos e foi convertido, né, no seu caminho até Damasco, com o seu encontro famoso com o mestre que lhe apareceu. Então, que segredo, o que o Rogério tem de novo para trazer isso, né? Mas eu acho que assim, não é tão complicado assim, né? Porque não tem ninguém aqui montado num camelo indo para Damasco nesse momento, né? Mas qual que era o cenário, né? O que era o contexto de Paulo naquele momento, né? O que aquelas pessoas há 2000 anos estavam fazendo, tinham por objetivo há 2000 anos? Será que é tão diferente de agora, né? Nós estamos convivendo num coletivo de pessoas com um propósito muito simples, porque as pessoas muitas vezes se perdem em perguntas de qual é o propósito, qual é o meu propósito, que eu tenho que fazer, o que queres que eu faça, Senhor? E não tem muito segredo nisso. A finalidade é aprimoramento, melhorar-se. Não tem segredo. Era diferente lá atrás, né? É diferente agora? Será diferente amanhã? Não, né? Nós estamos encarnados num mundo ainda de expiação e provas. Esse mundo vem evoluindo desde lá. Nós estamos aqui ainda. Então, quem está aqui nesse momento, eu acho que está, né, pertence a uma mesma família, uma mesma áurea de vibração, que pode variar em algum grau das suas experiências, mas ainda estamos aqui na categoria de espíritos imperfeitos, né? Então, temos por objetivo alcançar a perfeição. Não é tão difícil. E lá era o mesmo cenário, mas a riqueza, né, de uma experiência com o Cristo, a riqueza da ação da espiritualidade junto a esse apóstolo, ao vaso escolhido, o apóstolo dos gentios, aquele que o mestre escolheu para levar as mais longas distâncias, aos lugares mais difíceis, para que ele espalhasse a sua mensagem. Aí tem muita coisa boa, né? Então, às vezes pode nos escapar a uma leitura, né, um pouco simplista, mas talvez tocados aí e procurando um pouco mais de informação, a gente tem as nossas inteligências mais expandidas para poder dialogar sobre isso. Então, essa parte, que narra a conversão de Paulo, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o início do capítulo 9. E nós espíritas
muito bem conhecemos, né? Quem não conhece, por favor, conheça, né? Que ela é muito complementada, né? Contextualizada no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, né? Um dos romances mais bonitos, né? Quem lê e não chorar, por favor, precisa precisa procurar um médico, né? Porque eu fui ler umas 3 páginas que estavam, né, mais para relembrar aqui das passagens, rapaz, já corta aqui novamente. Então, no livro Paulo e Estevão, ele fala, né, com mais detalhes dessa conversão da história de Paulo, com a experiência que ele teve e tudo mais. E nos narra com mais profundidade, com mais detalhe, com riqueza, com o olhar de Emmanuel, né, sobre aquilo que aconteceu. Então, para começar falando aqui, vamos pegar o texto que está em Atos dos Apóstolos, para a gente poder discorrer. Então ele começa assim no capítulo 1: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, algumas traduções falam como aqueles que eram do caminho, né? Dirigiu-se ao sumo sacerdote. No 2: E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrassem alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, ou tanto homens quanto mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém. Então, assim, o óbvio tem que ser dito. Saulo, né, naquele momento, ainda Saulo, que vem do hebraico, ele não tinha feito, né, estava prestes a encontrar Jesus, que aí depois ele passaria a ser Paulo, né, que é do grego, né? Ele era um perseguidor dos cristãos, ele era um doutor da lei, né, que acreditava na lei mosaica, e para ele Jesus era um impostor, né? Então todos aqueles que se aproximavam dessa fé, que professavam essa fé, né, ia contra tudo aquilo que ele acreditava. Ele cria veementemente que Jesus era um impostor, né? E ele tinha no seu âmago que ele tinha que dizimar, né, a mensagem desse Cristo, desse impostor da terra, né? Acontecimentos se sucederam que o levaram a cada vez estar mais com raiva, porque por onde tudo que ele fazia, ele se esbarrava muitas vezes com esses seguidores, e o que deixava ele boquiaberto era que o amor, a entrega, né, a consistência, a elevação que aqueles que estavam sendo martirizados se mantinham naquela postura, né, e aquilo o intrigava demais, né? O Emmanuel fala que a caminho, na véspera, o quanto ele estava mergulhado nessas reflexões internas sobre toda a sua história e como a sua história sempre cruzava com esses que eram do caminho e os exemplos que essas pessoas, nas mais tristes situações, as mais difíceis situações, se mantinham com fé. E aquilo ele não conseguia entender. Mas nesse momento, que aqui a gente tem uma coisa, né, que nos espanta, né? Saulo, ele respirava ameaça, respirava homicídio, respirava ameaça. Então, qual que era o contexto de Saulo? A gente volta aqui um pouquinho para Paulo e Estevão. Por quê? Por que Paulo e Estevão? Estevão era um discípulo que era irmão de Abigail. Abigail, sua noiva, seu amor espiritual. E, né, num julgamento do próprio Paulo, Estevão, né, eu vou dar spoiler, tem que dar, né? O Estevão é apedrejado,
né? Martirizado, ele é apedrejado até a morte. Depois disso, vem a saber que era o irmão da amada e ele some do mapa, né? Ele deixa Abigail para trás, eu acho talvez envergonhado e some. Quando ele volta, que o amor o chamava de volta, tal, e está arrependido, tudo mais, ele se choca com o quê? Abigail muito doente, né? Prestes a fazer a sua jornada para a pátria espiritual, mas também convertida, né? Ela tinha, né, no seu isolamento, também de muita tristeza, ela o perdoou, mas ela estava prestes a fazer a sua passagem. Porém, ela encontra, né, um velhinho chamado Ananias, que na sua perambulação lá, eu acho que é a estrada de Jope, eu não lembro o caminho que seguia, ele convive com Abigail e ele vai falando, né, sobre as questões, né, do Cristo, sobre a Boa Nova. E quando ele volta, Abigail, né, era uma cristã. E assim, ela estava prestes, né? Eu acho que fica 1 ou 2 dias e eles se perdoam, tal, mas ela faz a sua passagem, é muito bonito, né, essa parte. Porém, com a noiva, né, não estando mais, Saulo começa a culpar esse convívio que ela teve com esse Ananias e novamente a figura do Cristo ali. E ele culpa essa aproximação dela ao fato que se deu da sua morte. Então ele fica com mais raiva ainda. Então, nos dias seguintes, ele quer tomar providências, ele está movido por um ódio, por algo muito forte, que ele quer de todo jeito procurar. E ele está procurando Ananias, ele está caçando Ananias, né? Então ele respirava ameaça e morte. Esse era o cenário psíquico. Tem um texto, né, em Obras Póstumas, que se chama Fotografia do Pensamento, né, que Allan Kardec, ele fala que para compreender o estado, a matéria mental nossa, né, a gente poderia fazer uma comparação como a atmosfera de um planeta, certo? Então, a gente sabe que o planeta ele orbita em si mesmo, e ele dentro da sua atmosfera ele prende tudo ali. Então, se nós estamos mergulhados na nossa atmosfera psíquica, quer dizer que a gente, né, inala, né, e exala, a gente inspira e expira, né? Essa atmosfera ela impacta e se relaciona com quem se aproxima, mas primeiramente conosco mesmo. Então, quem está numa atmosfera de ameaça, de homicídio e de morte, ele está, né, exalando isso, ele está inspirando isso, né? E se a gente faz um paralelo, como que é, né, a psique de uma pessoa, né, que está respirando ameaça e morte, né? Se a gente for ver, muitas vezes a gente encontra no nosso dia a dia, né, uma pessoa que está magoada, vamos colocar assim, que, né, se feriu, está magoada, e cada vez mais ela está, né, nessa atmosfera, como diz o codificador, e ela não consegue sair dessa atmosfera, ela vai se retroalimentando dessa atmosfera. Então o que essa pessoa, qualquer conversa que você vai falar, nossa, que dia lindo, ela vai voltar a 15 anos lá, de quando aquela pessoa fez isso comigo, que me prejudicou. Então essa pessoa, né, a fala dessa pessoa é de mágoa, qualquer gesto dessa pessoa é de mágoa, a sua postura é de mágoa, o olhar é de mágoa, tudo é de mágoa, né? E aí, normalmente o que acontece? Fica difícil, fica insuportável. As pessoas têm o recurso de se afastar, né? As pessoas começam a se afastar.
né? E aí a pessoa não entende. Mas essa pessoa que está na atmosfera, ela não consegue afastar de si, né? Então você imagina uma pessoa que respirava morte, que respirava homicídio, que o intuito dela era caçar, né? Que era prender, né? Uma pessoa dessa, você está vendo o dia de sol mais bonito, né? Vamos lá, você sai para falar, você vai falar de qualquer coisa cotidiana, a pessoa fala, nossa, né? Mas olha, você viu aqui, né? Eu cortei o cabelo, tudo mais. Não, mas olha o meu como que é melhor, né? A pessoa ela está sempre procurando algo polêmico para que possa ter uma contrapartida, certo? E causar algum problema. Nossa, olha que flor mais linda. Ah, mas lá da onde que eu estou é muito mais bonita. A do meu jardim é muito mais bonita. Não, mas eu não estou falando do teu jardim, eu estou falando daqui, que lindo tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco essa pessoa tá discutindo política e já está levantando a voz. É porque você pensa assim, que você é do lado A, ou você é do lado B. E é isso que nós temos hoje. A intolerância. Então você fala assim, respirar, morte, ameaça, você está sendo muito, muito catastrófico. Mas olha o cenário de intolerância que a gente tem. Qualquer coisa descamba para isso, né? A pessoa te olha mais assim, mas é porque vota no fulano. Não, é porque vota no Beltrano. E isso virou comum. Então são pessoas que estão sempre predispostas a ter um embate, né? Ela respira polêmica. Então a conversa mais afável que a gente quiser ter, a pessoa vai dar um jeito para que descambe para esse lugar, né? E é interessante que ele faz um movimento aqui que pode até nos escapar à primeira vista, que ele foi pedir cartas, né, ao sumo sacerdote. Ele foi pedir, né, benção para ele justificar, né, o erro grotesco que ele estava fazendo. Então, quantas cartas que a gente fica pedindo, né, ou dando justificativa para a gente permanecer no nosso erro? Mas eu vou, vamos dizer, eu vou comer hoje o tanto que eu quiser, porque, ou eu vou beber hoje o tanto que eu quiser no final de semana, porque a semana para mim foi um porre, tal, não aguento aquele trabalho, então, né, hoje eu vou me esbaldar. Que, né, regime, que dieta, que o quê? Não vou me cuidar não, hoje eu mereço. E a gente volta a cair no mesmo buraco que a gente vem caindo há tanto tempo, né? A coisa não está boa em casa, então eu vou ficar ir para a rua mesmo, porque, né? Porque lá eu não sou compreendido e tudo mais. E a gente, né, vai pedindo essas cartas para o sumo sacerdote para continuar fazendo as mesmas besteiras que a gente faz. Então Paulo estava fazendo isso, né? Porque a intenção dele, no fundo, era pegar o Ananias, era matar o Ananias, né? Ele culpava o Ananias pela morte da esposa. Então, ele poderia estar falando aqui, não, eu quero cumprir a lei, né? Quantos estão falando assim? Não, eu estou cumprindo a lei, mas está usando da sua posição de poder para perseguir. Isso era só lá atrás, né? Quantos aqui, no dia de hoje, estão usando o seu poder para perseguir os outros, para obrigar os outros a seguir regras impostas por ele mesmo, de maneira unilateral, né? E não pense que estou falando de uma pessoa só, não, tem vários, né? Então, isso não acontecia somente lá, né? O Chico falava, né, falando sobre a atmosfera, ele tinha uma frase muito conhecida, que ele falava que ele se sentia um sapo carregando uma vela, né? E a gente, à primeira vista, a gente pensa que ele está falando do sapo, mas o Chico estava falando da vela, né? Porque
A gente pode até ter um sapo, mas a vela é o que importa, ela que ilumina, né? O sapo é só o meio, a vela ilumina, e primeiramente ela ilumina o sapo, né? Então é sobre aquilo que você carrega. A atmosfera psíquica de um sapo que carrega a vela é de luz. Então não se trata do sapo, se trata da vela. Então, quantas vezes a gente confunde? A gente está olhando para o sapo, a gente está julgando o sapo e não olha a obra, não olha aquilo que a pessoa, né, está vendo. E quantas vezes vem um gatinho, um bichano tão bonitinho, mas a áurea dele é de arranhar, atacar, né? E a gente está olhando o sapo, ou está olhando o gato, né? Então, essa pequena análise nos faz refletir o que realmente importa, né? Quando você emana luz, o que quer que você tenha feito, o que quer que nós tenhamos feito, quando a nossa áurea é de luz, quando a gente emana, quando a gente deseja luz, quando a gente fala de amor, quando a gente fala sobre perdão, quando a gente fala sobre fraternidade, a primeira pessoa beneficiada somos nós. Quando eu ajo com benevolência, com gentileza, o primeiro beneficiado sou eu. Entendeu? Então, assim, para estudar por isso aqui, a gente fica falando mentalmente, a gente fica, né, pensando como que vai colocar as palavras, tal, e às vezes, poxa, perde um tempo aqui, ali, tal, não sei o quê, mas não tem uma outra pessoa, desculpem, né? Eu conto com a paciência de todos, mas não tem uma pessoa mais beneficiada nessa noite do que eu, que fiquei mergulhado nesses textos, tentando aprender, escutando, vendo uma palestra aqui, vendo um trechinho ali, e estive mergulhado nesse cenário, né? Não tem o primeiro, quando, né, a gente emana, a fala, o nosso ouvido está mais perto de qualquer um outro. Então é sobre aquilo que você emana, né? E assim, algumas coisas que a gente pode trazer. Então, o cenário psíquico dele era esse. Então, não adianta as desculpinhas que Paulo dava, né, que ele estava contando para si ou para outro, a intenção dele era ruim, né? E uma coisa que não encaixa, não dá match, ainda voltando sobre a psique dele de homicídio, de ameaça, né? Porque se é um assaltante, se é um homicida, né, a gente espera que ele faça, né, cometa algum crime grave. Não é verdade? Se eu dou de cara com um leão aqui, o que eu vou esperar dele? Se ele tiver com fome, meu amigo, foi embora. Então, o que eu espero de um animal selvagem? Que ele vai atacar, né? Se ele achar que ele pode comigo, ele vai atacar, né? Mas o que eu espero de um doutor da lei, de alguém que conhece? O que esperar? Será que era ameaça e morte, né? Então, o que esperar de um palestrante espírita? Será que, né, é estupidez, né? Será que é sarcasmo? Será que é brutalidade, né? Será que é, né, raiva, intolerância, maledicência? O que esperar, né, nos dias de hoje de um palestrante espírita? Quem, né, de nós tivermos dúvida, tem uma aulinha de um amigo aí esses dias que falou do bom cristão, do bom espírita, que, vixe, né, discorre, né, e a gente se esbalda do que seria a nossa postura, né? Então, aquele doutor da lei tinha condições de não fazer o que fez, mas ele estava pedindo cartas ao sumo sacerdote para dar desculpa
pelo mal que ele carregava, né? Porque tinha algum outro caçando cristãos da maneira que ele estava, né? Era só ele, né? Tem um monte aqui que está no mesmo nível de ignorância, mas ninguém está fazendo o que você faz, né? Então tem gente, né, pedindo essas anuências para continuar fazendo as coisas que estão fazendo e está contando historinha para si mesmo, para se manter, para não acordar, né? E o que será necessário para que você acorde, para que nós acordemos, né? E aí a hora que a gente fala sobre maldade, né, porque é inadmissível que uma pessoa que conheça, né, a Boa Nova ou até a lei mosaica pense em morte, esteja, né, mergulhada nessa atmosfera de morte e ameaça, porque ela está lá, não matarás, né? E não fala não matar o quê? Não é pessoas, fala não matarás, né? Então assim, a gente fica pensando, né, sobre maldade e fala assim, nossa, mas essas pessoas que assassinam, as pessoas que sequestram, as pessoas que matam, né? E aquele que mata a reputação de um irmão com a maledicência, com a fofoca, o que será mais grave? O que será mais grave? Uma pessoa que tem, né, algum distúrbio, algum transtorno, alguma psicopatia, alguma lesão cerebral, que vai e mata um outrem, ou um espírita que mata a reputação de um irmão, que passa a perna, né, que fofoca aqui para tomar o cargo dele no trabalho, né? Será que o que mata mais? A maledicência ou, né, a arma? O que mais pesa a hora que esses dois forem lá se encontrarem com a sua consciência? Então nós que estamos perto dessa boa nova, né, revivendo esse evangelho de Jesus, nós temos um compromisso muito grande. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Então um pequeno gesto nosso pode pesar muito para nós mesmos, e não tem um julgador lá em cima que está falando assim, olha, né, é isso, é aquilo, você vai para o inferno, você vai para o céu, tal, não sei o quê. É a nossa consciência, porque aí a gente vai, né, não vai conseguir mais esconder as historinhas, porque a gente vai se encontrar consigo mesmo, com aquilo que a gente plantou, né? E ele indo pelo caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um esplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Normalmente, uma pessoa que entrou nessa psique de maldade, aconteceu algo com ela. Ela se esqueceu de quem ela é. Ela se esqueceu de tudo que aprendeu. Aquilo tomou tanta, né, conta de si, dele, que ele já não enxerga, está refratário, né? O que será necessário para que essa pessoa volte, se lembre de quem é, né? Essa pessoa vai cair, né? Aliás, a queda de Paulo desse camelo, gente, não era cavalo, era camelo, né? Porque era um pouco mais alto para cair, para doer mesmo. A queda dele ali só é simbólica, assim como tudo nessa passagem tem um simbolismo muito forte, mas Paulo já tinha caído há muito tempo. Nem ele, nem os outros haviam percebido. Paulo já havia caído, né? E às vezes acontece com a gente, demora um pouco até a gente perceber que a gente caiu, que a gente faliu enquanto marido, enquanto pai, né? Enquanto cristão, enquanto empregado, enquanto patrão, enquanto espírita. Demora um pouquinho, mas chega uma hora que a gente cai em si, né? E aí a misericórdia divina mandou o sol, né? Mandou a luz. Ele veio em pessoa.
que às vezes o vaso escolhido, como fala na passagem, ele nem está se comportando como vaso escolhido, ele está aí, né? E isso nos diz uma coisa: nós não somos o nosso erro, nós não somos do tamanho do nosso erro. Quantos Paulo havia prejudicado naquela encarnação, e olha o que ele foi depois, né? Então houve um despertar. Paulo, que achava que Jesus era um impostor, era um enganador, ele não viu aquele Jesus crucificado, aquele coitadinho, aquele derrotado. Ele não viu, ele viu o governador do nosso orbe. Ele viu ele na toda a resplandecência da sua luz. Fala a passagem, e fala mais especificamente em Paulo Estevão, que mesmo ele ali chocado com a sua, aquele momento difícil, deve ter sido dilacerante, porque tudo que ele acreditou, tudo que ele fez, caiu por terra naquele momento, né? Com ele junto, né? E ele nunca se sentiu tão amado. Essas são as palavras de Emmanuel. Ele nunca sentiu um amor daquele tamanho. Gente, por favor, leiam Paulo Estevão, né? Eu arrepio falando aqui. Ele nunca se sentiu tão tocado, tão amado, tão profundamente acolhido. E ele era um criminoso. Nós não somos do tamanho do nosso erro. Ninguém que está em qualquer ponto da vida se resume ao que você fez, né? Ao que nós fizemos. Nós temos toda a oportunidade. Nós temos a eternidade inteira, né? E Jesus foi lá pessoalmente para resgatar aquela ovelha, porque ele falou que nenhuma ia se escapar. E ele foi pessoalmente lá buscar Paulo. Então, ele viu lá. E engraçado porque tudo é simbólico, tudo é muito, muito profundo nessa passagem. Jesus não está falando com qualquer um. Ele assim, não foi por acaso. Ele fala em primeiro nome, Saulo. E para que a gente tenha certeza, e ele também, Saulo, ele fala duas vezes: Saulo, Saulo, é contigo que eu estou falando. Estou falando com a profundeza da sua alma. Eu estou te lembrando quem que você é. Saulo, Saulo. Estou falando com você. Não pela essa historinha que você está inventando. Eu estou falando com a sua essência, com a sua alma, né? Eu não estou falando com a foto do Instagram. Eu estou falando, né? Não estou falando com aquilo que você quer mostrar para os outros. Eu estou falando das suas intenções, falando com você, do fundo da sua alma. Então, por que você me persegue? Qual que é o motivo, né? E Saulo, ele pergunta quem que era, né? Ele está atônito, ele não sabe o que fazer. E aí Jesus mais firme ainda: eu sou Jesus, aquele a que tu persegues. Então, assim, não é sobre mim, Saulo, é sobre você. Não adianta escapar. Agora é sobre você, né? Aqui não vai ter conversinha de palestra espírita para você me enganar, não. Agora eu estou falando com o fundo da sua alma, né? E aí vem a frase derradeira, né? Porque aquele reconhecimento daquele momento. E Saulo, né? Que agora, olhando tudo, fazendo o filme da sua passagem, aqui tem mérito, né? Aqui tem o vigor de uma alma que queria se redimir, porque ele entrega, daquele momento em diante, ele se entrega 100% para Jesus. Ele se entrega 100%. Então ele fala: o que queres que eu faça? Agora, ó, deu ruim aí para trás, e eu tenho daqui para frente. Então, assim, o que eu posso fazer daqui? Porque ele reconheceu aquele Cristo, né? E é engraçado, né? Jesus, num primeiro momento, né, que acolhe ele com aquele olhar que o Emmanuel fala em Paulo Estevão, Jesus fala uma primeira palavra para ele que é muito simbólica novamente para a gente. Ele fala: levanta. E tem duas coisas aqui, né? Que levanta talvez seja até um jeito bonitinho da gente falar: ó,
você caiu, irmão. Né? É um jeito mais bonito de falar, ó, olha isso, você caiu, para que você não faça de novo. Mas levanta, se recomponha, né? Sara um pouquinho essas feridas, respira, fique em paz, faça silêncio, porque não dá para, Deus não age nesse barulho todo. Faça silêncio, se recolhe com você, levanta, se recomponha, tenha postura, levanta. É a primeira mensagem. Aí Jesus fala para ele, ó, aí depois você entra na cidade. Entra na cidade, né? E lá vai ser dito o que você vai fazer. E também é simbólico. Também é simbólico. Porque Saulo não questiona. Paulo agora, né? Não questiona. E nós, às vezes, a gente fala o que quer que faça, o que a gente espera? Receita de bolo. Mas a gente está falando com, né? Com um ser elevado, com Deus, nós estamos falando com a suprema inteligência. Deus vai dar a receita de bolo para quem não quer cozinhar, para quem não vai fazer bolo nenhum? Você acha que a gente vai enganar? Não. Se você me mostrar o caminho, eu caminho. Não. O caminho se revela para aqueles que estão caminhando. Ele vai dar a receita de bolo para quem quer fazer o bolo, quem vai fazer o bolo. Então primeiro, liga o forno, vai lá, faça alguma coisa, depois de ter levantado. Então essa é a grande, sabe, mais uma vez, esse simbolismo que traz uma mensagem para agora. Caminha primeiro, não fica esperando a resposta. Faça, saia da inércia, sai do chão, levanta, caminha, e o caminho vai se revelando. E aí, né, fala no fundo das nossas almas. E ele fala, ó, entra, né? E para que Saulo enxergasse o tamanho da bobagem que estava fazendo, para que fosse necessário, é muito simbolismo, mas que fosse necessário que ele enxergasse, o que aconteceu com ele, com aquele clarão todo? Ficou cego. Então, para enxergar, teve que ficar cego. E ir para uma cidade que ele não tinha ido, cego, sozinho, e vai lá que vai ser. Então, imagina a entrega que é necessária. Mas só que Jesus vai lá. Aí tem o outro lado da história, Ananias, aquele senhorzinho a quem ele culpava, né, que era um discípulo. Ele vai lá e fala, ó, Ananias, está vindo, né, tem até a passagem aqui, né, mas vamos resumir. Está vindo um tal de Paulo aí, aquele moço de Tarso, tá? E eu quero que você acolha ele, né? Quero que encaminhe ele. E aí ele fala, mas Senhor, por acaso é aquele, né? Aquele que, ó, e respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. A fama de Saulo era muito grande. Então, Senhor, você tá, né? Tá tudo certo mesmo? É esse aí que você quer que eu recebo? Né? Ele está vindo para me matar, só para te lembrar, é esse mesmo, porque ele não sabia até então. Então aí que ele fala que Saulo tinha sido convertido, né? E que era para ele acolher ele, e que a partir de então ele ia, né? O quanto ele ia padecer em nome do Cristo, né? E Ananias entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E aí ele virou Paulo. Então, essa mensagem, que pode ser, né, mais uma historinha lá de trás, eu acho que se a gente ficar olhando só pelo fato histórico, talvez não tenha muita novidade para falar para a gente. Mas a hora que a gente faz a ponte com o dia de hoje, né, do momento de cegueira que talvez estejamos,
e que ficamos perguntando, Senhor, o que queres que eu faça? Mas a gente espera que venha uma receitinha de bolo, um manuscrito com um GPS, né? E dando desculpinhas, pedindo cartas ao sacerdote para a gente permanecer na nossa ociosidade, perda de tempo. E, gente, talvez, né? Eu estou falando lá da França, aqui no Brasil não acontece muito isso, né? E a gente fica inventando essas pequenas desculpas para a gente, né? E o que terá que acontecer? Qual será a estrada de Damasco que a gente vai precisar percorrer para que a gente encontre o Cristo? Qual será o camelo que vai nos jogar ao solo para que a gente, né, tenha que se levantar? Precisa ser assim? Não, não precisa. Há o caminho do amor, há o caminho da dor, né? Mas são escolhas, né? Maldade muitas vezes é uma escolha, porque a pessoa está lá vivendo a vida dela e às vezes você sai do lugar e vai falar para o outro, então, mas você viu fulano? Nada justifica. Mas a gente, né? A gente gosta. Isso, né? Se comprasse, então assim, qual que é a atmosfera psíquica que eu estou? Ela está me retroalimentando. Então, muitas vezes, é preciso um esforço muito grande, uma fidelidade a Deus, um relacionamento com Deus, porque Saulo tinha esquecido quem que ele era, para que você consiga quebrar esse ciclo. E ninguém está falando que é fácil, né? Fala-se que numas tribos muito antigas, primitivas, aquele que nascia na tribo, ele recebia um nome e uma canção, né? Que no seu nascimento ele era batizado e havia uma canção que cantavam para ele, né? Para que esse momento ficasse marcado. Toda vez que esse indivíduo fazia algo de ruim para si, para o meio ou para a tribo, reunia-se todos, colocava ele no centro, eles entoavam o nome e cantavam novamente a canção do seu nascimento, que era para ele lembrar quem que ele era. Então, eu acho que essa é a mensagem que Jesus fala ali. Saulo, Saulo, ele chama pelo primeiro nome, para você se lembrar de quem é. Você não é do tamanho do seu erro. E não importa aquilo que faça, né? Não é aquilo que você está realizando, não é o resultado do seu trabalho, é aquilo que você se torna enquanto você faz. É a maneira como você entrega. Se você está varrendo um chão, se você está construindo um foguete, é quem você se torna enquanto faz. Você entendeu? A gente demora para perceber isso. Então a gente fica falando, o que eu vou fazer, o que eu não vou, né? A gente se acha sempre muito grande para qualquer pequeno trabalho. É porque a gente não quer trabalhar mesmo, né? Aí é a desculpinha. Mas é sobre aquilo que você se torna enquanto você realiza o seu trabalho, não o resultado do trabalho. Não tem nenhuma igreja que Paulo fundou, das tantas, de pé hoje, né? Não tem nada que ele tenha construído, mas aquilo que ele se tornou enquanto ele fazia, isso é para todo sempre. Vai se passar anos e anos dentro do espiritismo, dentro de qualquer religião, a história desse grande espírito virtuoso vai estar sendo contada, e cada vez com mais profundidade, cada vez vão conseguir pegar mais coisas e trazer para que a gente tenha como exemplo, porque, né, desculpa, a pequenez só consegue arranhar um pouquinho assim. Então, cadê as igrejas de Paulo? Não, é aquilo que ele se tornou, né? Então não é o resultado do nosso trabalho, é aquilo que a gente se torna enquanto trabalha, né? Eu acho que é isso. Eu agradeço a paciência de vocês, espero que, né, essa mensagem ecoe no coração e permaneçamos nessa áurea, né,
mergulhados nesses bons fluidos que aqui nos acolhem, que a gente possa permanecer até esse restinho de semana. Assim. Então, enquanto ficamos em silêncio, em reflexões sobre o assunto dessa noite, para tomarmos o passe, mantemos sempre as nossas mentes conectadas a Deus, para melhor atingirmos o objetivo desse passe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja.